Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e, se por um acaso ainda não for inscrito, se inscreva no canal, beleza? Então vamos para o relato de hoje, que é este: Objeto Estranho. Olá, Ana, meu nome é Fulano e eu vim te contar o meu relato, que ocorreu quando eu estava nos Estados Unidos fazendo a minha pós-graduação. Eu vou trocar apenas o meu nome e manter os demais. Não, eu vou trocar de todo mundo, tá? Porque o fato ocorreu fora... Ah, tá, entendi. Porque o fato ocorreu fora do país e com pessoas de lá. Então, creio que não vai ter problemas. Ok. Bom, eu fui para os Estados Unidos para fazer a minha pós como... fui para os Estados Unidos para fazer a minha pós. E como já dito, chegando lá, eu dividi um quarto com um outro estudante com quem logo fiz amizade. Ele era inglês e também estava lá para a pós-graduação. O nome dele era Brady. Brady e eu combinamos de alugar um carro e dividirmos os custos para ir até a universidade, pois estávamos matriculados para o mesmo período. Já ia me esquecendo de um detalhe. Nós morávamos em uma cidade e a universidade ficava em uma pequena cidadezinha vizinha à nossa, cerca de uns 30, 40 minutos de carro. Passados alguns meses, em meados de dezembro de 2012, e o inverno estava rigoroso, neve todos os dias e tal, eu e o Brad combinamos de sair mais cedo da universidade para não ter perigo de pegar uma nevasca muito forte na volta, pois não sei se já pegou alguma nevasca dirigindo, mas é 100 vezes pior do que pegar uma chuva forte. Você não enxerga um palmo na frente do nariz, é horrível. Brad aceitou sair mais cedo. No horário combinado, eu saí, pedi licença ao professor e fui ao estacionamento para então irmos embora. Chegando lá, o Brad já estava me esperando. E já estava nevando. Era por volta de umas 6 horas da tarde. Entramos no carro e antes de sair, o Brad deu a ideia de cortarmos a volta por um vale. De cortarmos a volta por um vale que tinha logo ao lado da saída da pista. Nós economizaríamos alguns minutos e praticamente não há trânsito nessa pista aí no vale. Na hora eu concordei e falei para ele, pode ser, a gente vai economizar uns 15 minutos pelo menos, né? Pois é. E então saímos, Ana. E é daí que começa os estranhos acontecimentos. Logo que entramos nesse vale, rodamos, por uns 5 minutos de carro, até que entre as árvores e uma pequena montanha, nós avistamos um objeto. Esse objeto era ovalado, de cor marrom, bem escuro. E o mais estranho é que esse objeto estava parado no ar, pouco acima do pé da montanha. E havia 4 pessoas embaixo desse objeto, ou melhor, 3 pessoas e uma quarta que eu não sei dizer o que era. As pessoas que nós conseguimos identificar estavam de jaleco branco e esse quarto indivíduo era bem mais alto que os outros. Parecia ter mais de 2 metros de altura. E usava uma roupa prata. Parecia uma roupa usada em lugares com radiação. Logo que nós vimos, eu pedi para o Brad diminuir a velocidade e em certo momento paramos o carro. Foi quando veio a segunda parte estranha, Ana. O objeto começou a brilhar. A luz que irradiava dele parecia ter vida própria. Nesse momento eu fiquei com medo, confesso, e falei pro Brad, cara, vamos sumir daqui, liga esse carro e vamos. E saímos em disparada. Quando passamos o objeto,
eu olhei para trás e ele ainda estava lá, irradiando aquela luz que parecia que percorria o corpo todo do objeto. Havia apenas uma pessoa agora e estava olhando para nossa direção. As demais pessoas não estavam mais lá. Parecia que, sei lá, a terra havia os engolido. Nesse momento, eu já estava com a boca até seca de medo. Boca seca, às vezes, não era só medo. Às vezes resultado da aproximação do objeto. Bom, e um detalhe, Ana. Nós estávamos a cerca de 50 metros do objeto. Então, era tudo muito bem visível. Apesar da neve estar aumentando, ainda era visível. Ana, o Brad correu tanto com aquele carro que nós chegamos uns 20 minutos mais cedo. Foi então que, antes de irmos para casa, o Brad falou: "Cara, nós devemos comunicar às autoridades sobre o que vimos. Aquilo lá era muito estranho." Então eu concordei prontamente com ele. Era uma época que se falava muito em terrorismo, né? Devido aos ataques que ocorreram, né, recentemente nos Estados Unidos e tal. Bem, Ana, nós paramos em um posto policial, o equivalente a uma delegacia aqui no Brasil, e relatamos tudo para o oficial, detalhe por detalhe do que vimos. Ana, aí é que vem mais uma parte estranha. Depois de darmos o nosso depoimento sobre o que houve, o oficial saiu da sala com o nosso relato em mãos e nos deixou sozinhos ali por alguns instantes. Logo que ele saiu da sala, nós vimos 2 outros policiais encostarem na porta de onde estávamos, mostrando claramente, através da postura, que não poderíamos sair de lá. Foi então que eu falei para o Brad: "Por que eles estão fechando a porta? É para nós não sairmos?" E o Brad me respondeu: "Olha, eu fiquei com a mesma impressão quando eu os vi ali na porta." Enfim, Ana, depois de alguns minutos, o oficial voltou para a sala, sentou na mesa dele com os papéis do nosso relato. Ele ficou ali lendo e relendo o papel, quando do nada ele olhou para nós, deu um suspiro profundo e disse: "Meninos, eu preciso que me prometam algo. Não vão falar para ninguém sobre o que vocês viram. Nós vamos iniciar uma investigação e assim que tivermos o resultado, informaremos a vocês." Nós, apavorados que já estávamos, concordamos e ele disse: "Vocês estão liberados." Ótimo. Ana, eu e o Brad fomos embora sem entender nada do que havia acontecido. Depois de 2 semanas, nós recebemos uma cartinha do mesmo posto policial onde havíamos dado ali o nosso relato. E nessa carta dizia que o incidente que relatamos era um teste de uma companhia de energia que estava testando um gerador para fazer a iluminação daquele trecho do vale. Só isso, era isso. Pronto, acabou. Ana, eu tenho certeza que é mentira. Nem eu, nem o Brad aceitamos aquela explicação. Aquilo não era nada parecido com um sistema de iluminação. O objeto ovalado estava pairando no ar, sem nada para segurá-lo. E um detalhe importante aqui também: eu fiquei mais alguns meses para terminar a minha pós-graduação e até a data da minha saída de lá, não haviam iluminado a pista do vale, como dizia a carta. Ana, esse foi o meu relato. Foi uma experiência que me fez repensar se realmente sabemos de tudo que existe neste nosso planeta. Quem dirá no nosso universo. Obrigado pela atenção e beijos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, esse negócio que ele falou, né, da boca seca.
Muitas pessoas que têm contato muito próximo, né, tem um contato ali, eu nunca lembro qual que é o terceiro o grau, segundo grau, enfim, mas que chega próximo de um objeto, de uma situação dessa, relata a boca seca, uma sede, alguma coisa assim. Até um gosto, às vezes, na boca, enfim. Então, de repente, quando ele relata aí que estava até com a boca seca de medo, às vezes não é medo, às vezes é pela aproximação. Agora, tinha pessoas de jaleco. Então, ele relata 3 pessoas normais, vamos dizer assim, de estatura normal, só que de jaleco branco, e uma de quase 2 metros de altura com uma roupa prateada, como se fosse aquelas roupas de quem está lidando com radiação. E aí, de repente, as pessoas somem e estão embaixo daquele objeto muito estranho, aquela luz estranha. Cara, né? Aí vem o pessoal falando, não, gente, não é nada. É manutenção aí da pessoal da companhia elétrica, tava tentando. Era um refletor de luz. Igualzinho. A gente vê assim um refletor, a gente vem relatar isso na polícia, né? Você vê a pessoa instalando um refletor de luz com jaleco branco, com roupa prateada. Mas é isso, né? Então, acabou, não comenta com ninguém, tá certo? Acabou, não conta para assombrado, não envia o relato. Bom, isso aconteceu em 2012, né? Nos Estados Unidos, ele não fala aqui, não fala, né, a cidade, enfim. Mas bem interessante. Alguém aí já passou por situação parecida? Tem relatos aqui de pessoas sendo perseguidas por luzes em estradas, luzes que às vezes parecem guiar, mas não parece ser um espírito, não, parece ser outra coisa. Luzes que perseguem, mais hostis, né? Tem vários relatos assim. Você já passou por algo parecido? Envie o seu relato pra gente, comente com respeito sempre. E é isso, acho muito interessante essas histórias. Se você tem uma, envie. Um beijo pra vocês, então, e a gente se vê no próximo relato. Combinado? Fui! Tchau, tchau.